A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 6 e versículo de número 1, que diz assim: Tendo ouvido Sambalate, Tobias e Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas dos portais, Sambalate e Gesem mandaram dizer-me: Vem, encontremo-nos nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me o mal. Enviei-lhes mensageiro a dizer: Estou fazendo grande obra, de modo que não poderei descer. Porque cessaria a obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? 4 vezes me enviaram o mesmo pedido, eu, porém, lhes dei sempre a mesma resposta. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar que Neemias estava em uma grande obra. Ele estava construindo os muros de Jerusalém. Mas a Bíblia diz que se levantou homens para tentar paralisar aquela obra, para tentar paralisar aquilo que Neemias estava fazendo. Sempre é assim. Todas as vezes que você estiver fazendo algo para Deus, guarde isso no seu coração. E esse algo estiver surtindo efeito, e esse algo for dar certo, pode agora você olhar e dizer assim: é monturo. Você pode olhar e dizer assim: irmã, tá, realmente é um vale de ossos secos, não tem como se levantar. Deus disse que vai dar vitória com essa porta, Deus disse que vai fazer com esse negócio, mas eu olho hoje, aos meus olhos é como um monturo, aos meus olhos é como um vale de ossos secos, e Deus está dizendo: eu vou fazer algo grande através desse negócio. Então os inimigos começam a contemplar que Deus tem algo grande para fazer. Você está olhando ao seu olhar e está desprezando, mas tem gente que já está observando e já está vendo que isso aí vai dar em algo grande. Você vai observar aqui, aleluia, que Neemias ter se levantado para fazer, aleluia, aquela grande obra começou a incomodar. E tem gente que está olhando para o seu cenário e está incomodado com aquilo que você está pensando que não vai dar em nada, aquilo que você está dizendo: irmã, não vai se levantar, aquilo que você está dizendo é um vale de ossos secos. Tem gente que está olhando e já sabe que esse negócio aí vai crescer, e biandalasto decanta. E o Senhor está dizendo: quando eles se levantarem contra você, porque eles já estão vendo o crescimento que você ainda não vê, não pare, não pare por causa de críticas, não pare por causa de apontamentos, porque, aleluia, o inimigo veio senão para matar, roubar e destruir, e ele quer paralisar os planos de Deus, ele quer paralisar a obra que Deus tem contigo, ele quer que você, aleluia, estagne, ele não quer ver o teu crescimento. Você acha mesmo que os inimigos queriam ver ali naquele momento os muros de Jerusalém reconstruídos? Claro que não. Por isso eles estavam se levantando. E tem gente que já sabe que Deus vai fazer algo grande na sua vida, é por isso que está se levantando contra você. Tem gente que está tentando fazer você desistir dos sonhos, desistir dos projetos que Deus colocou no seu coração. Mas Deus, através dessa palavra, diz para você: não olhe para as críticas. É tempo de você fazer ouvido de mercador, sabe? Entrar por aqui, sair por aqui, ó. Não dê ouvidos àquilo que estão falando ao seu respeito para tentar paralisar os planos de Deus na sua vida. Declare comigo: eu não vou parar por causa das críticas. Eu não vou parar por causa das críticas. Esses homens estavam se levantando aqui querendo armar ciladas para fazer o mal para Neemias, para que Neemias deixasse a obra da construção dos muros e fosse ter com eles. E aí eles fizessem mal a Neemias, porque Neemias diz: eles queriam me fazer mal. Neemias já sabia. Haramantui decanta. O Senhor está dizendo: eu abro os teus olhos hoje para que você saiba, para que você veja aquilo que estão tramando contra você. Aquilo que estão fazendo não porque querem o seu bem, mas sim porque querem parar a grande obra que Deus tem contigo. Existem, irmãos, grande obra que Deus vai nos colocar, existem grandes coisas, né? Grandes feitos da parte do Senhor que Ele vai nos colocar à frente, que a gente vai precisar fazer ouvido de mercador para algumas críticas. Um dia Saul fez isso, quando os filhos de Belial se levantaram ali, quando ele foi, né, ungido rei. A Bíblia vai nos dizer que alguns filhos de Belial ficaram ali contra aquilo e não quiseram ajudar a Saul e começaram a falar palavras de crítica. Mas a Bíblia diz que Saul fingiu que não ouviu. Ele, aleluia, não deu ouvido às críticas, ele se fez de surdo. A mesma coisa aconteceu também com Davi, quando seu irmão Eliabe diz para ele que ele é presunçoso.
Pergunta para ele onde é que estavam as poucas ovelhas. Começa a querer humilhar ele. O que é que Davi faz? Davi finge que não está ouvindo. Davi continua a sua conversa, aleluia. Davi não fica ali alimentando aquelas críticas. Davi não fica ali se abatendo. Então pare de se abater pelo que falam de você. Deixe quem quiser falar. Deixe quem quiser se levantar. Deixe quem quiser criticar. Tem gente que está criticando, mas vou repetir para alguém entender, aleluia. Tem gente que está te criticando, mas queria estar no seu lugar, queria ser você, irmã. Será mesmo? Será? Não tenha certeza disso. Se Deus te trouxe aqui, você está passando por críticas. Tem gente que está falando que não sabe de você, mas queria estar no seu lugar, aleluia. Queriam estar no seu lugar. E é por isso que Deus está dizendo para você através da palavra dele: não pare porque foi eu que te chamei. Não pare porque foi eu que te escolhi. Não pare porque foi eu que te selecionei para algo grande. Neemias não parou. Você vai tomar o exemplo de Neemias. Você vai tomar o exemplo de Davi. Davi, não deu importância, não alimentou aquelas palavras amargas do seu irmão Eliabe. E você tem que entender que palavras amargas você descarta, você não alimenta, você não guarda. Descarte as críticas daqueles, aleluia, que não querem ver o teu crescimento. Descarte as críticas daqueles que não querem ver você prosperar, ver você crescer. Isso aconteceu também com José. Os irmãos de José também tentou desmotivá-lo, chamando ele de tal sonhador. Se levantaram contra ele, zombavam dos sonhos que Deus havia entregado para ele. Mas José não deixou de acreditar no Senhor, em Deus, por causa das críticas dos seus irmãos, porque eles o venderam. E Deus está dizendo para você: você não pode parar. Tem gente que não pode ir contra você com outras coisas, aí tenta com críticas. Aí tenta desmotivar você para você desistir da grande obra. Só que Neemias sabia que ele estava à frente de algo grande, aleluia. Deus está dizendo: eu vou entregar algo grande nas suas mãos, mas você tem que aprender a ser forte e não dar ouvido às críticas. Vai ter gente que vai criticar diretamente, vai ter gente que vai criticar indiretamente. Não vai falar o seu nome, mas você vai saber que aquilo ali é com você, como já aconteceu com muita gente aqui. Pessoas não falaram diretamente o seu nome, mas você sabia que elas estavam falando de você. Você sabia que elas estavam tentando desmotivar você, e por isso você não pode parar. Porque eles estão tentando te motivar porque a obra é grande, aleluia. Sabe o que foi que Neemias fez? Ele se fez de surdo, ele não deu importância. Ele disse: eu estou em uma grande obra, eu não posso parar não, ou seja, eu não vou dar nem ouvidos ao que vocês estão falando. Você vai observar que esses homens insistiram para que Neemias fosse ter com eles, para que eles fizessem mal a Neemias. Mas Neemias estava ali na sabedoria, aleluia, e ele não deu ouvido àqueles que queriam parar a grande obra que ele estava fazendo. Tem gente querendo parar a grande obra que Deus tem na sua vida. Tem gente que está querendo parar o seu crescimento, e para isso você não pode dar ouvidos. Pare de dar ouvidos a pessoas que Deus não ordenou que elas falassem nada para você. Porque você sabe, aleluia, que elas se levantam contra você, mas que não foi Deus que as enviou. Que não foi que Deus falou ao teu respeito, porque se elas estão dizendo que você é presunçosa, como Eliabe disse para Davi, se elas estão dizendo que você quer ser melhor que os outros, não foi o que Deus disse a teu respeito. Então você não tem que ficar com o que elas falam. Você tem que ficar com aquilo que Deus falou sobre você. O que foi que Deus disse sobre você? O que foi que Deus te chamou para ser? O que foi que Deus te chamou para fazer? Elas nunca vão entender. Ei, guarde isso no seu coração. As pessoas querem ver você bem, mas nunca melhor do que elas. Elas têm gente que pode lhe amar como for, mas se você estiver melhor do que elas já começam a ficar diferente com você. Aí você diz assim: meu Deus, será que o problema está em mim? Será que realmente, meu Deus do céu, por que foi que eu fiz para fulano estar assim? E Deus está dizendo: não, o problema não está em você. O problema está nas pessoas que não conseguem aceitar o seu crescimento, porque Deus chamou para crescimento. Deus chamou você para algo grande. Gente, guarde isso no seu coração, porque isso é revelado. Quando Deus tem algo grande na sua vida, você vai ter que aprender a lidar com as críticas. Você vai ter que aprender a lidar com os apontamentos. Você vai ter que aprender a lidar, aleluia, com as palavras contrárias e saber o que é de Deus e o que não é. Você tem que dar discernimento. Neemias tinha discernimento para saber que aquele convite não era de Deus. Que Tobias e Sanbalate estavam querendo destruir a vida dele. Você tem que ter conhecimento de Deus, aleluia.
Você tem que ter sabedoria dos céus, você tem que ter discernimento. Para quando algumas palavras vier, você saber, isso aqui não vem de Deus, eu não vou, aleluia, tomar para mim. Eu não vou pegar para mim, eu não vou reter isso, eu vou soltar, eu vou lançar fora. O que é bom a gente fica, o que não é a gente joga fora, no lixo. E tem pessoas que querem parar a grande obra e Deus está dizendo não pare. Faça como Neemias, eu estou numa grande obra, eu não posso parar, eu não vou ficar dando ouvido às calúnias. Ah, falou de você, eu não quero nem saber, eu estou numa grande obra, aleluia. Ah, mas é porque está te olhando, não quero nem saber, deixa ficar vesgo de tanto olhar. Não tô nem aí, aleluia, pode olhar, pode falar, pode criticar, pode apontar. Eu estou em uma grande obra. Você está em uma grande obra. Deus te chamou para fazer algo grande, aleluia. Você não pode ficar dando ouvidos. Você não pode ficar deixando com que pessoas tenham êxito contra você. Porque elas tentam de uma forma, quando elas não conseguem, elas vão com palavras. Elas vão com desmotivação. Tem gente que desmotiva você. Aí fica dizendo palavras, sabe, contrárias. Fica dizendo coisas que não são verdade para te machucar. Para tentar ferir você, para que você, aleluia, venha paralisar. Para que você não tenha força. Mas o céu te visita com essa palavra e diz, não dê ouvidos a Tobias, aleluia. Não dê ouvidos a Sambalat, Shiribiandalastu decanta. Não dê ouvidos, aleluia, àqueles que estão se levantando contra você. Tobias, Sambalat, Gesem, todos esses estavam querendo parar a obra de Deus. E tem gente querendo parar a obra de Deus na sua vida, querendo parar o seu crescimento. Você não tem noção de como o seu crescimento está incomodando. Você não tem noção de como tem pessoas, você está olhando agora para suas situações e eu não tenho nada. Como José, né? José tinha o quê? Só sonhos. Mas aquilo ali estava incomodando os irmãos dele, sabe por quê? Porque a qualquer momento aqueles sonhos se tornariam realidade. Quando, aleluia, Tobias, Sambalat, Gesem olharam para a construção dos muros, você vai observar aqui, ó, versículo de número 1, tendo ouvido Sambalat, Tobias, Gesem, o árabe, e o restante dos nossos inimigos, que eu já tinha edificado um muro, e que nele já não havia brecha nenhuma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalat e Gesem mandaram dizer-me, vem encontrar-nos nas aldeias no vale de Ono, porém tentavam fazer-me o mal. Eles queriam fazer o mal, ainda não estava concluída a obra ainda não estava concluída, ainda faltava. Você vai observar que ainda faltava colocar as portas nos portais, ainda faltavam alguns acabamentos, mas o muro já estava sem brecha. E isso começou a incomodar os inimigos, aleluia. E Deus está dizendo, fecha as brechas. Porque tem gente que está incomodado aí. Você pode olhar e dizer assim, mas eu não estou vendo ainda, sabe, um grande crescimento, ainda não estou vendo algo grande. E Deus está dizendo, mas já está incomodando. Porque Deus tem algo grande para cumprir na sua vida. Porque Deus tem algo grande para fazer na sua história. E todas as vezes que Deus tem algo grande para fazer na nossa vida, aleluia, o inimigo vai querer se levantar com desmotivação, com pessoas que vão falar palavras, aleluia, com pessoas que vão desacreditar aquilo que Deus tem na nossa vida, mas você não pode parar. Você não pode desistir, você não pode retroceder. Porque eles conspiraram aqui para tentar paralisar. Para tentar fazer com que Neemias ele desistisse daquela conclusão daquela obra. Mas o Senhor que começou a boa obra é fiel para terminar e fiel para concluir. Gostando dos inimigos ou não, aceitando ou não, essa obra será concluída na sua vida. Declare comigo, Deus vai concluir a obra que Ele iniciou na minha vida. Deus vai concluir a obra que Ele iniciou na minha vida. Deus vai trazer uma conclusão para a sua história. Só que você tem que pegar esta palavra e guardar no seu coração. Você não pode ficar dando ouvidos a pessoas, aleluia, que se levantaram contra você, que estão querendo te desmotivar e que estão querendo fazer, aleluia, com que você pare aquilo que Deus chamou para fazer, querendo fazer com que você deixe pela metade. Deus está dizendo, ei, eles já sabem que isso vai ter um bom resultado, eles já sabem que você vai ter êxito, você ainda não sabe, mas eles já sabem que você vai ter êxito, aleluia, nessa história. É por isso que eles estão se levantando contra você. É por isso que eles estão querendo que você pare, estão querendo te desmotivar, lançando palavras de maldição, falando palavras que estão te machucando, que estão te ferindo. E o Senhor diz para você, não pare por causa das críticas, porque o Senhor te escolhi. Porque o Senhor te chama para esta grande obra. E eu vou trazer conclusão a este negócio.
Você vai observar, aleluia, que em 52 dias acabou a construção do muro. Versículo de número 15, acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul. Em 52 dias. Foram 52 dias, o muro foi concluído. Sabe por quê? Porque quando a obra é de Deus, Deus traz a conclusão. E tudo que Deus fala, Ele faz acontecer. Deus trouxe a conclusão para esta obra. Deus trouxe o governo para as mãos de José. Deus trouxe o reinado para as mãos de Davi. Porque tudo que ele fala, ele cumpre, gostando dos inimigos ou não. Mas o que foi que esses homens fizeram? Eles não deram ouvidos às críticas. Eles não pararam por causa dos apontamentos. O Senhor diz para você, não pare por causa de pessoas que estão se levantando contra você. Porque eles já sabem que eu estou contigo para te dar o livramento. Eles querem te desmotivar. É isso que o inimigo faz. Ele tenta paralisar os planos de Deus. Mas Deus te alerta. Através da palavra dele, não dê ouvidos a palavras que são contrárias do que Deus falou com você. Dê ouvidos à voz do Espírito Santo. Dê ouvidos à voz de Deus. Esse negócio já deu certo na sua vida. Você vai ver esse negócio aí concluído em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Se você crer, declare amém.